Pastor Sérgio Paim, eu acho conhecido de todos aqui. Vamos perguntar o mais difícil. Quem não conhece o Pastor Sérgio Paim, levanta a mão. Quem não conhece? Alguns poucos, né? Alguns poucos. Está perdendo nada. Olha lá, é um dos meus pastores. Ele me adotou como ovelha, mas eu adotei como pastor. Brincadeira, ele adotou assim. Um grande parceiro, volta e meia eu faço aconselhamento lá no gabinete dele. Quando a gente faz aconselhamento lá no centro, a primeira escolha que eu tenho de gabinete é o dele. O pessoal muito receptivo que está ali na Ceifa, casado com a Lene, não é isso? Porque nós temos dado de vez em quando, o seu esposo está enfrentando um câncer e precisamos continuar orando por ela, né, Pastor Sérgio? Mas tem sido vencedores, especialmente quando nós conversamos, é gente de fé, são gente de fé. Glória a Deus por isso. E um dos propósitos, Pastor Sérgio, que a gente tem convidado o pastor aqui, é que o meu Batista, não sabe bem disso, nós somos carros de pescoço, diz que uma vez, quando Cristo voltou, estava uma festa no céu, né? E aí, de repente, um murão alto, né? Aí Cristo fez assim, todo mundo estava festejando. O que houve? Está no céu, né? Aí os batistas, Deus, que estão sozinhos aí. E era para zoar a gente, tá? Porque nós somos muitas vezes sectaristas, sim. E é glória a Deus que a gente tem buscado quebrar isso. E uma das formas da gente fazer é chamar gente que crê nas mesmas bases da fé da gente. Gente que, se Deus levasse aqui da igreja embora do mapa, mas não fosse um arrebatamento final, eu ia passei até congregar com os irmãos, porque a igreja do Senhor está quanto nós somos. Fala isso com temor e tremor. Gente que eu quero imitar, viu, Pastor Sérgio? Eu espero que quem eles são, já que o nosso acróstico, né, o ser, seja visto aqui como instrumento do ser de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo para o Pastor Sérgio. Você vai fazer uma apresentação de alguns livros depois, vocês têm a atenção devida aí ao que ele vai falar, tá bom? Nós vamos falar com o Senhor primeiro. Pai, nós somos muito gratos por essa oportunidade para ouvirmos a pregação da tua palavra. O servo tem consciência de suas limitações, e nós temos consciência do que o Senhor tem feito nesse vaso de barro. Não adoramos o homem, mas te louvamos por usar gente como ele, Deus, para nos deixar o céu mais perto, a voz do Senhor mais audível, a vida de Jesus mais visível. Nós louvamos ao Senhor também, Pastor Sérgio, sua igreja, que tem inclusive abraçado muitos dos batistas dessa cidade que têm, Deus, dificuldades de congregar em suas igrejas. Que o Senhor abençoe, Pai, nossas igrejas em Friburgo, que o Senhor continue abençoando a igreja Ceifa, e que o Senhor hoje nos abençoe aqui através do teu servo, do seu coração, vindo do teu coração, Deus, para nos dar hoje uma porção da tua palavra. Nós choramos, pedindo que nosso coração se torne terra fértil, preparada pelo Espírito Santo, para vir falar no nosso coração e assim fazer frutificar a tua palavra nos disser. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Sérgio. Pais queridos, prazer para a gente estar aqui. Vamos lá, em primeiro lugar, eu realmente não esperava que você viesse igual jogador de tênis. Nunca eu ia imaginar isso. Para mim, eu tinha absoluta convicção de que ele estaria de terno. Tinha absoluta convicção. Então, assim, eu quando perguntei, ele falou que pode vir de jogador de tênis, eu falei, ele está falando isso só para me deixar à vontade, mas ele mesmo estará de terno. Aí, por via das dúvidas, eu até trouxe um blazer, porque se eu olhasse, se ele tivesse, eu ia pôr por cima, né? Eu tinha convicção. Cuidado, hein? Cuidado, pode ser a capa de alcance e está iluminado. Você vigia. Às vezes pensa que a capa de ele é a capa de outro, né? Mas tá bom. Bom, se ele falou de livros, eu tenho alguns livros escritos, se quiser, rapidamente, não vou me alongar nisso não. Eu fiz uma nova edição desse livro Empresário do Jardim, foi o último livro que eu escrevi. Esse livro a gente trata, a partir da questão do Éden, a realidade de que o diabo ele não é muito criativo e ele tem usado as mesmas estratégias do Éden para destruir hoje a nossa família, os nossos filhos, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, o senhorio de Deus na nossa vida, enfim. Eu não sei se é exatamente porque ele não é criativo ou porque a estratégia está funcionando, mas ele usa as mesmas bases. E se nós começarmos a prestar atenção em determinados princípios bíblicos, nós certamente nos livraremos de grandes quedas. Eu tenho outros títulos aqui que são, penso eu, que são tão bons quanto eu li todos, tá? Eu gostei de todos. Então, assim, se você adquirir, você está lá, creio eu,
tendo acesso a uma literatura que valerá a pena, tá bom? Esse livro aqui custa R$30, os outros, qualquer um deles, 20. E se você quiser, tem Pix, ele tem um número, você só mandar. O irmão que vai estar recebendo, viu? Não, Você vai gravar. Ah, é para gravar? Ah, tá. Tá gravando sua voz. Então tá. Depois, como se não ficar bom, você deleta. Se ficar bom, manda para os amigos. Se ficar ruim, manda para os inimigos. Mas, de qualquer forma, assim, até esqueci o que ele estava falando. Tá, deve ser isso, tem Pix. E aqui, não precisa você ficar aquele negócio de conferir Pix e não conseguir passar para você comprovante, não precisa, fotografa o Pix, leva o livro, chega em casa, passa. Só tem crente aqui, né? Só tem crente, então não tem problema. Pode também, pode. Estou confiando que você é crente também, que vai fazer isso. Tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, segunda carta aos Coríntios, que foi o texto que me foi passado como sugestão. Mas eu quero dizer também, enquanto você encontra o texto bíblico, que para mim é um prazer muito grande estar aqui, viu? Eu me sinto honrado de estar aqui, porque eu sei que o pastor Alex é meio chato. Eu sei que ele é enjoado no bom sentido, tá? Eu sei que ele não me traria aqui se tivesse alguma dúvida de que eu falaria algo que depois ele teria que corrigir. E na verdade nós sabemos que isso infelizmente existe muito. Eu estava em viagem ontem, fui ministrar em Itaocara, eu levei um casal de irmãos nossos que eles estão conosco há relativamente pouco tempo, e a gente ia conversando sobre isso, né? Que lá na Seifa eles estão já há algum tempo, e eles não lembram de terem visto alguém de fora ministrando. Na verdade, nós até levamos algumas vezes, em determinadas ocasiões, pessoas de fora, mas a gente tem realmente muito critério, porque nós já tivemos alguns transtornos bastante consideráveis, de ficarmos constrangidos por ouvirmos determinadas palavras que trazem muito mais problemas do que bênção para a vida da igreja, né? E principalmente ele sabendo que eu sou de linha pentecostal, vocês são de linha histórica, a gente sabe que a possibilidade de um desconforto acaba sendo grande, né? Quer dizer, no meu caso fica tranquilo, né? Grande não, tá? E ele tem liberdade se eu falar alguma coisa que tá... querido, já vou falar uma coisa para você. Pastor Alex ao meu ver, um dos grandes conhecedores da palavra de Deus aqui na cidade. Uma pessoa que tem um zelo muito grande pela palavra e que tem um conhecimento de uma palavra muito boa. Então, qualquer coisa que eu disser que não coadune com aquilo que ele diz, vocês vão ficar com ele, viu? Seja ele verdadeiro e mentiroso, Sérgio Paim, tá bom assim? Fechou? Então vamos lá, mas a gente não vai trazer uma mensagem doutrinária, evidentemente, né? Vai trazer uma palavra de vida cristã, e eu creio que você será abençoado nessa noite. Você crê também? Amém? Que bom que você também crê. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versos 17 e 18. A minha tradução, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, eu percebi enquanto a gente fazia aquela leitura inicial, né? Na minha versão diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Repete o texto na tela, por favor, que aí eu leio na versão de vocês. O anterior, verso anterior, né? Essa aí mesmo porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Queridos, todos nós somos sabedores que, conforme nós introduzimos agora, no reino de Deus nós temos, ou pelo menos nas igrejas cristãs atuais, nós temos enfrentado determinadas lutas, determinadas dificuldades bastante acentuadas,
para nos mantermos na fé verdadeira da Bíblia. Alguns anos atrás, eu tive conversando com um evangelista e ele ministrou a palavra na nossa igreja, num culto missionário, e ele trouxe uma reflexão que eu achei muito pertinente. Foi uma experiência dele, considerando que ele tem acesso a púlpitos que não são da denominação dele, e ele, evidentemente, por ser um missionário e que busca parcerias para o envio, para o seu sustento no campo, ele trabalha numa tríplice aliança africana, onde ele faz um trabalho não só de assistência social, mas sobretudo de evangelismo e discipulado muito consistente. E ele disse que, em função desse acesso a várias denominações, ele acaba tendo uma experiência, um leque muito abrangente, onde ele consegue ter acesso a determinadas visões, a determinados comportamentos, a determinados conceitos extraídos da Bíblia, e que acabam fazendo com que ele forme uma visão, ou tenha uma visão um pouco mais ampla do que nós temos em termos de igreja. A nossa visão em termos de igreja, na maioria das vezes, está muito concentrada no nosso próprio arraial. E nós somos muito diferentes uns dos outros. Não é verdade? A nossa liturgia é diferente, o nosso tipo de governo eclesiástico é diferente, a nossa visão doutrinária de alguns pontos, não aqueles centrais, mas como diz o pastor de vocês, os periféricos, são diferentes. Enfim, nós somos muito diferentes. Eu estava sentado e cultuando junto com vocês, e é agradável, é muito bom, mas nós somos diferentes, as próprias características da igreja. E é muito legal eu que pastorei uma igreja que tem uma característica mais de centro, que tem gente de vários bairros, vir aqui, eu presumo que a maioria dos membros aqui são aqui do bairro mesmo. Isso faz com que o tipo de afinidade, o tipo de abertura, de comunhão, seja muito diferente daquilo que nós temos vivido lá. Mas esse pastor e esse evangelista, na verdade, estava falando sobre um grande problema que ele já começa a administrar, e ele acredita ser um dos maiores problemas da igreja cristã brasileira nos últimos dias. Nos últimos dias, ele quis dizer, nos anos que antecipariam a volta de Cristo, e nós já estamos vendo isso, eu particularmente, de um modo muito acentuado. Ele disse que há um número bastante considerado de cristãos que estão decepcionados com Deus. E o maior público que nós teremos nos próximos anos para evangelismo, a maior barreira que nós teremos na visão dele no Brasil, não serão os ateus, não serão os espíritas, os idólatras, aqueles que professam algum tipo de fé que é diferente da nossa, mas aqueles que um dia foram ou presumiam ter sido cristãos e agora não são mais. Pessoas que se decepcionaram com Deus. Mas essas pessoas não se decepcionaram com Deus porque Deus mentiu para essas pessoas. Essas pessoas não se decepcionaram com Deus porque Deus falhou na sua palavra. Não, essas pessoas se decepcionaram com Deus porque homens prometeram a essas pessoas, em nome de Deus, coisas que Deus nunca prometeu. Um evangelho diferente do evangelho bíblico e de Jesus foi ministrado, um evangelho do só alegria. Parece que em algumas igrejas há quase que uma ditadura da alegria. Paz do Senhor, como você está? E nós temos quase a obrigação de estar sempre alegre, sempre em paz com a vida, nunca com problema, porque o problema acaba dentro de alguns conceitos, de algumas visões de evangelho, acentuando ou mostrando que nós não somos tão crentes assim. Porque se você está doente, se você está com problema na família, se você está em crise financeira, em crise familiar, isso aponta nessa visão que você não é tão crente assim. Porque se você fosse crente de verdade, você repreenderia o diabo, você repreenderia isso em nome de Jesus, você rejeitaria isso e determinaria a bênção de Deus sobre a sua vida, e tudo estaria em paz. E essas pessoas começaram a fazer dessa forma, mas não funcionou. E por que não funcionou? Porque a Bíblia simplesmente não nos ensina isso. E elas se decepcionaram com Deus, porque acreditaram, dentro da sua limitação de conhecimento bíblico, que a vida cristã será só vitória. Aliás, eu já ouvi isso muito no meio pentecostal, no meio neopentecostal, provavelmente no meio de vocês. Não há esse jargão, mas eu já ouvi muito isso. E aí, como é que você está? É só vitória. Mas não é só vitória. Todos nós temos os nossos dilemas.
Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as situações que nós não gostaríamos de estar vivendo. Quando nós olhamos para esse texto e quando nós começamos a olhar a história, o momento histórico que nós estamos vivendo, nós começamos a perceber que todos os dias nós somos bombardeados por notícias ruins. No ano de 2011, depois da tragédia que acometeu a nossa cidade, nós começamos a ver outras tragédias acontecendo em outros lugares. Nós vimos tragédia nos Estados Unidos através de um ato terrorista, nós vimos um tsunami no Japão, enfim, tragédias naturais, tragédias promovidas pelo homem, que geraram dor, que geraram perturbação, que geraram problemas terríveis para as nossas vidas e para a vida daqueles que estavam de alguma forma ao alcance desse tipo de fatalidade. Há pouco tempo atrás nós encaramos um período de pandemia, onde muitos de nós tivemos perdas, onde muitos de nós passamos determinadas aflições, fomos acometidos de um momento de absoluta insegurança, e mesmo sendo cristãos, nós tivemos que enfrentar isso. A Covid não chegou perguntando se você era crente ou não, onde você congregava, para ver se ela teria autorização espiritual para vir sobre sua vida ou não. Ela simplesmente veio, porque Jesus disse, não que seria sua vitória, não que os seus filhos estariam protegidos de toda e qualquer calamidade que viria sobre a terra. Pelo contrário, ele disse que o sol nasce para bons e maus e a chuva cai para justos e injustos, e que no mundo nós teríamos aflições. E quando nós observamos isso, nós começamos a olhar a nossa própria vida. Eu sei porque, não porque eu sou profeta, porque eu vejo a lei, mas porque é o óbvio. É evidente que existe entre vocês pessoas que estão enfrentando problemas. É evidente que existe aqui pessoas em crise conjugal. Se eu for olhar no sentido apenas de percentuais, eu sei que dentro do meio evangélico existem pessoas que vivem de fachada, e eu sinto muito em acreditar nisso, mas eu creio que a Igreja Batista não é melhor nem pior do que a Ceifa. E se lá eu tenho problemas dessa natureza para administrar, eu creio que aqui também tem. Provavelmente aqui há pessoas que estão enfrentando enfermidades na família, pessoas que estão vivendo uma crise conjugal, filhos que infelizmente, de cristãos que não têm os seus pais a sua referência. Enfim, nós vivemos um momento que é um momento de tragédia espiritual, de tragédia comportamental no mundo, e que infelizmente esse tipo de tragédia acaba cometendo a igreja. As coisas não estão bem. Particularmente eu tenho vivido um momento de muita dificuldade. Há poucos anos atrás, um pouco antes da Covid, eu fui acometido por um câncer. Eu tive que fazer uma cirurgia e graças a Deus as coisas foram resolvidas. Eu tenho um irmão que é portador de ELA, ele é 3 anos mais novo do que eu. E ela, para quem não sabe, é a esclerose lateral amiotrófica, é uma enfermidade que paralisa a musculatura, e ele, como já está há 10 anos com essa enfermidade, ele simplesmente não faz mais nada, ele não mexe um dedo. Tudo que ele faz, ele precisa de alguém tirar ele de um lugar, botar no outro. Às vezes consegue gravar algumas mensagens, escrever algumas mensagens, porque conseguimos um aplicativo para ele, que abre o celular e com um piscar de olhos, olhando para cada letra, ele consegue ainda escrever. E ele escreve louvando ao Senhor e mostrando para as pessoas que estão muito bem que Jesus continua sendo o Senhor da vida dele, e ele continua crendo que a leve e momentânea tribulação desse tempo não pode ser comparada com o peso de glória que há de vir. Mas são problemas que nós passamos, são perturbações que vêm sobre nós. Nós olhamos para a sociedade e nós estamos amedrontados pela crise econômica que parece nunca ter saído do Brasil. Há uma desconstrução familiar e uma desconstrução de valores na atualidade que faz com que muitos de nós fiquemos trêmulos, principalmente aqueles que estão ainda com filhos em formação. Aqueles que têm filhos adolescentes na escola, os adolescentes sabem talvez melhor do que eu mesmo sobre o que eu estou falando, sobre o tipo de perturbação, sobre o tipo de aflição que todos nós passamos, e passamos aflições ainda mais acentuadas quando descobrem que nós seguimos princípios e valores do Evangelho e da Palavra de Deus.
São aflições desse tempo, são aflições que nós passamos. Enfim, a sociedade está enferma. Nós vivemos numa geração onde a depressão é algo que é quase palpável. Todos nós temos algum conhecido, algum parente vivendo algum tipo de crise emocional acentuada. Alguns em depressão, alguns talvez menos acentuado, mas vivem uma tragédia emocional bastante considerável. Nós vivemos um tempo em que as drogas, os vícios, as violências, os abusos aos vulneráveis parece que não param de acontecer. Todos os dias temos esse tipo de informação, temos esse tipo de notícia. Isso acontece com você e acontece comigo. Basta abrir o Google, basta abrir as redes sociais, ligar a televisão, que nós ouvimos notícias que sequer acreditamos no primeiro momento. Não, isso é fake, não é possível, cara. Não, isso não. E daqui a pouco a gente gela ao perceber que não é fake news. Vivemos em um mundo de horror. E como eu disse, pessoas aqui estão administrando muito provavelmente problemas terríveis. E dentro desse quadro, porque esse quadro, é claro, é o nosso quadro, não é necessariamente o quadro de Paulo quando escreveu aos Coríntios, mas guardando proporções, guardando contextos históricos, momentos que se vivia e que se vive, ele vivia questões muito parecidas. As coisas não eram muito diferentes. E dentro de tudo isso, ele diz que há leve e momentânea tribulação. É difícil, sério. Se dá vontade de fechar a Bíblia e falar, parei, leve e momentânea tribulação. Eu queria estar com Paulo e dizer, Paulo, minha mulher está com câncer, cara, ela está com metástase em pelo menos 3 órgãos, eu preciso de um milagre, e você vem com essa conversa, dizendo para mim que eu estou passando uma leve e momentânea tribulação. Meu querido, eu não posso dar um abraço no meu irmão e você vai dizer que eu estou passando uma leve e momentânea tribulação. Existem pessoas aqui que não sabem como vão administrar e pagar as contas do mês, e você vai dizer que essas pessoas estão passando leve e momentânea tribulação. Não está escrito, Paulo, que ele levou sobre si as nossas dores. Não está escrito que nele nós somos mais que vencedores. Eu não poderia, Paulo, contra-argumentar com você que existe uma série de textos bíblicos que se contrapõem ao que você está escrevendo aqui, Paulo. Que história é essa de leve e momentânea tribulação? É isso mesmo? E ele diria, sim, é isso mesmo. E como diria alguém, não gostou, pede para sair. Pede transferência para outro planeta. Eu não sei. Mas enquanto estivermos aqui, a promessa que nós temos é que no mundo nós teríamos aflições. A seguida a essa promessa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a aflição vai haver, é isso mesmo, leve e momentânea tribulação. Mas por que leve? Paulo chama todo esse sofrimento de leve e momentânea tribulação. E eu poderia ainda contra-argumentar, Paulo poderia até ser momentânea, porque passará, não é? Mas leve. Gente, eu sei que algumas pessoas aqui, de vez em quando, dizem, talvez não verbalizando necessariamente, mas dizem para si mesmo, está difícil, está pesado, não é leve. Está muito difícil, está difícil ser cristão, está difícil viver do lado de cá do céu. Não está fácil, né? É leve e é momentânea. Leve porque é comparada com peso de glória. Momentânea porque é comparada com a eternidade. Queridos, as medidas são sempre comparativas, né? E eu não posso dizer que esse livro é leve ou pesado, a não ser que eu pergunte em relação ao quê? Porque é uma medida, não é verdade? O meu automóvel pode ser leve em comparação com um navio e muito pesado em comparação a esse aparelho celular, porque é uma medida, é comparativa. Então a nossa tribulação, ela é leve sim, porque Paulo está contrapondo a nossa tribulação ao peso da glória que está por vir. Ela é momentânea e ela é leve. Não há tribulação, não há dor, não há perturbação que nós possamos passar nesse tempo que seja pesada demais
se comparada ao que está por vir. O problema, queridos, é que nós estamos muito focados nas coisas daqui. Ele termina esse texto falando sobre a temporalidade das coisas que nós estamos passando. Tudo isso é temporal, tudo isso passará, e nós precisamos estar firmes, entendendo a mensagem que nós temos pregado e na qual nós dizemos que cremos. Nós precisamos perseverar, porque nós vivemos dizendo que a nossa morada não é aqui, que nós estamos indo para o céu, que nós somos peregrinos. Mas quando o cinto aperta, nós somos tentados a jogar tudo para o alto e fazer de conta que não entendemos aquilo que nós mesmos pregamos. Alguém um dia disse que nós viemos sem nada e retornaremos sem nada, e a vida é o intervalo entre esses dois acontecimentos. Nós viemos sem nada e voltaremos sem nada, e tudo que nós vivermos nessa vida é o intervalo entre esses dois acontecimentos. Queridos, nós não temos nada aqui nessa terra, porque Jesus, quando veio ao mundo, Ele não veio para nos dar o carro do ano, Ele não nos veio para dar um apartamento novo, Ele não veio para restaurar a nossa família, Ele não veio para resolver os nossos problemas financeiros. Tudo isso pode acontecer, principalmente quando nós seguimos os seus princípios. Ele não veio para te fazer feliz, Ele não veio para resolver os seus problemas, não. Isso pode acontecer, e a probabilidade de acontecer é grande se você seguir os seus princípios, mas Ele veio para resolver o nosso problema eterno. Ele veio porque nós estávamos separados, Ele veio para reconciliar o seu povo, Ele veio para estabelecer um caminho, uma oportunidade de nós sermos religados com Ele outra vez. Jesus não morreu para te dar vitória, Jesus morreu para nos religar com Deus, para perdoar os nossos pecados, para dizer para mim e para você que nós somos miseráveis e não vamos chegar a lugar algum se não abraçarmos a fé e aceitarmos o sacrifício de Cristo como redentor para as nossas vidas. E às vezes a gente não entende as coisas que são tão básicas, não é verdade? O nosso espírito, ele deve ser renovado a despeito do sofrimento do nosso corpo. É impossível nós vivermos nesse mundo sem sofrimento. Ainda que vamos considerar que há aqui alguém que esteja com a vida absolutamente resolvida. Há um casal aqui na igreja que ele já tem o suficiente para viver o resto de sua vida. Ele mora no melhor apartamento da cidade, no melhor bairro da cidade. Ele tem um heliponto no terraço da sua cobertura, no centro da cidade, onde ele tem o seu helicóptero de luxo, que ele vai para qualquer lugar. Ele tem um carro importado na garagem para cada membro de sua família. Ele é rico, ele é milionário, ele tem todo o dinheiro que ele precisa, ele não tem problemas financeiros. A saúde dele, da sua esposa, dos seus filhos é absolutamente boa. Não há nada que possa preocupá-lo. Ainda que houvesse essa possibilidade de ter alguém aqui assim, essa pessoa ainda assim não teria paz completa. Ela teria perturbações, ela teria preocupações, porque é impossível, até porque é impossível você estar bem, está tudo tranquilo, você olhar para o lado e ver pessoas em aflição e você continuar bem. É impossível você estar bem, você ligar a televisão e ver as notícias e ainda assim você está bem. É impossível, por mais que nós estejamos bem, nós prosseguirmos como se o mundo fosse um mar de rosas, porque nós sabemos que não é. Nós nunca teremos absoluta tranquilidade, paz nesse mundo. Temos sim a paz do céu, que excede todo entendimento. Então, queridos, nós precisamos, o nosso espírito deve ser renovado a despeito do sofrimento do nosso corpo. O evangelho atual, como eu já disse, associa o sucesso terreno à vida com Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que não é assim. A vida de Jó aponta para a mesma direção. Jó era temente a Deus, ele era um servo íntegro. Deus, quando confronta o diabo sobre Jó, ele pergunta: você viu meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas ainda assim ele foi acometido
por todo tipo de tragédia existencial. Ele perde a família, ele perde os bens, ele perde os recursos, ele perde tudo. Mas Deus deu tudo em dobro para ele. Mas ele não sabia que teria tudo em dobro, e enquanto estava vivendo as suas perdas, ele viveu aflições que provavelmente eu e você nunca viveremos, apesar de ser servo de Deus. Ou seja, esse homem, ele tentava renovar no seu espírito, ser renovado no espírito, porque o seu corpo estava em sofrimento. Ele valorizava mais as coisas dos céus do que as coisas da terra. Aliás, o nosso sofrimento não é determinado pelas dores que nós passamos ou pela quantidade de dinheiro que nós temos. O nosso sofrimento, ele é determinado pela visão que nós temos do céu em relação à terra. O nosso sofrimento, ele é proporcional aonde nós estamos focados. Se nós focamos no céu e nas coisas de Deus, então o nosso sofrimento terreno não importa tanto assim. Agora é claro que se tudo que nós temos na vida, se tudo que nós almejamos está plantado aqui, é claro que nós vamos sofrer, porque não temos visão do céu. Morreu, acabou. Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, consequentemente, se nós não ressuscitarmos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque os outros pelo menos aproveitam alguma coisa aqui embaixo. A gente nega a si mesmo, a gente coloca tudo isso aí como refúgio, a gente diz que morreu para o mundo para viver, para ressuscitar com Deus, a gente diz que perdeu para ganhar. Então é claro, querido, se você quer ter uma vida menos problemática, foca no céu, porque no céu não tem problema. Se você quer ter uma vida menos problemática, começa a desapegar. Começa a desapegar. As pessoas que mais sofrem quando perdem alguma coisa são as pessoas que têm o que perder. Não tenha o que perder aqui embaixo, porque o dia que você não tiver o que perder aqui embaixo, não vai haver nada que poderá te afligir o suficiente para minar a sua fé ou para, de alguma forma, trazer algum tipo de crise no seu coração. Nada. Porque as coisas que nós esperamos são incomparavelmente maiores do que a que nós vivemos aqui. Jó passou aflições, mas ele era crente, era uma referência na sua geração. Ele era uma pessoa que evidenciava o reino, não é isso? Ele evidenciava o reino de Deus com a sua vida. Ele não evidenciava o reino de Deus com os seus recursos. Ele não evidenciava o reino de Deus com a sua família saudável. Ele não evidenciava a Deus porque estava tudo bem. Não, ele começou a apontar para a glória de Deus muito mais na sua dor, porque nada foi suficiente para minar a fé daquele homem. Você compreende isso, queridos? Nada. Nós somos tão apegados a esse tipo de visão doutrinária que crente não pode ter problema, que às vezes nós usamos textos bíblicos como aquele: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e colocamos como jargão no nosso automóvel, na porta da nossa casa, estampado em camisa, porque a ideia é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu vou vencer tudo, eu posso atropelar as doenças, eu posso ser vitorioso em tudo que eu colocar a mão, eu vou vencer em tudo. E é só dar uma olhadinha no texto para ver que Paulo estava dizendo justamente o contrário. Ele estava dizendo que ele poderia passar por aflição e estar em paz. Ele poderia viver ou morrer. Ele poderia estar saudável ou poderia estar enfermo. Ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele podia passar luta e ainda assim ele estaria firme. Mas é ruim essa visão? Eu gostaria tanto de acreditar também que era de outra forma, mas infelizmente eu tenho lido a Bíblia um bocadinho, aí acaba que isso às vezes atrapalha, né? Nossa alegria na vida estará relacionada ao que valorizamos, o temporal ou o eterno. É isso que o apóstolo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está colocando opções diante de mim e de você. Ele está mostrando para mim e para você que nós temos a opção de colocar o nosso olhar nas coisas terrenas, e temos também a alternativa de colocar o nosso olhar nas coisas eternas. Somos nós que escolheremos sobre que foco viveremos, para onde estaremos olhando, onde estaremos focando.
E é exatamente essa a mensagem dele. A nossa alegria na vida estará relacionada a isso, ao tanto que nós valorizamos as coisas eternas e as coisas terrenas. Se valorizamos demais as coisas eternas, nós não sofreremos tanto na terra, porque os nossos valores estão lá. Não tem como você imaginar um Estevão se lamentando enquanto está sendo apedrejado. Ele não estava sentindo dores, é claro que estava. Ele estava feliz por estar morrendo, no sentido físico não, mas ele nem ligava. Por que ele não ligava? Porque ele estava concentrado no céu e ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor esperando ele, como alguém que está focado nesse nível no céu pode se preocupar com pedradas. Como que eu posso perder a minha paz porque minha esposa está doente? Ela não perde. Nos primeiros meses de químio, você sabe que isso é uma doença que castiga muito. Eu dei um abraço nela, ela estava com muitas dificuldades de se levantar, eu dei um abraço nela, ela estava tão magrinha, porque ela emagreceu assim, ela sempre foi um pouco magra, né? Mas ela emagreceu tanto. Eu abracei ela e falei: tadinha da minha esposa, está tão magrinha. Ela me empurrou, falou: que tadinha. Eu não sou tadinha não. Que tadinha. Mulher crente, vai para o céu se morrer, é tadinha. Tadinha é o que está perecendo sem Cristo. Ainda me deu uma regulada ainda. Aí fiquei com aquela cara de ué, né? Não, tudo bem, né? Tadinha não, é o ímpio que é, né? Que não tem Jesus. Eu que sou tadinha, estou indo para o céu. Se eu morrer, como é que eu sou tadinha? Por quê? Porque o olhar dela está no céu. Porque a leve e momentânea tribulação desse tempo, a leve e momentânea aflição desse tempo não tem como comparar com aquilo que está por vir na vida dela. Eu honestamente espero que não venha muito rápido, que ainda demore muito para vir sobre ela. Tenho 30 anos de casado, queria viver outros 30 até Jesus voltar, seria o ideal, né? A gente sonha, né, em ser a geração do arrebatamento, não sonha? A gente sonha. Eu queria, sério, eu não queria morrer não. Quem queria morrer aqui? A gente pode orar por você agora. Tem alguém? Não, às vezes tem. Não, eu queria morrer, pastor, vem cá, a gente ora. Pastor Alex, tem fé, ele é poderoso esse cara. Ora aí, né, a gente pode orar junto também. Todo mundo aqui quer ir para o céu, não é verdade? Quem quer ir para o céu aqui? Mas ninguém está com pressa. Tem alguém com pressa? Não tem. Todos nós gostaríamos de ver o Senhor. Todos nós gostaríamos de ser a geração do arrebatamento. Mas precisamos estar focados no céu. Isso é um instinto de preservação, não tem nada de errado nisso, em você querer viver. Nada de errado nisso. Eu também quero. Não é? Mas nós precisamos estar focados no céu. Todos nós desejamos, querido, olha, a nossa alegria está na vida, a nossa alegria na vida estará relacionada ao que valorizamos, seja temporal ou eterno. Todos nós desejamos um sucesso terreno, todos, sem exceção. Ninguém acorda de manhã e levanta e diz: hoje será mais um dia que eu vou fracassar, vai dar tudo errado, em nome de Jesus. Não, você não faz isso. Você levanta para dar certo. Você faz as coisas para que elas funcionem. Nós estudamos, trabalhamos, nos sacrificamos pelo sucesso, para termos as coisas, não é? Nós queremos a nossa família saudável, nós queremos ter poder de compra, nós queremos morar bem, nós queremos ter um carro melhor. Se o teu carro é 2010, não há nenhum problema de você querer um 2020. E se você tem um 2020, não tem nenhum problema de você querer pegar um zero. Nenhum problema. Tem problema nenhum de você morar bem. Não tem nenhum problema de você se vestir bem. Não tem problema nenhum de você buscar cuidar de sua saúde. Problema nenhum nisso. Nenhum. De você estudar e querer ser alguém na vida. Problema nenhum. O que não pode é fazer disso o produto final. Porque o nosso produto final não está aqui. Nós somos crentes. Lembra? Todo mundo lembra disso, né? Nós somos crentes. Nós acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que Ele virá nos buscar.
Nós acreditamos que se nós partirmos antes dele nos buscar, nós estaremos com ele para sempre. Gente, se nós pensarmos nisso com seriedade, é só você pensar um pouquinho com seriedade. Quando eu morrer, Jesus estará comigo, eu estarei com Jesus, ele me tomará, eu estarei com ele para sempre. Para sempre. Se nós observarmos isso com seriedade, nós não podemos ficar tão aflitos com essa terra. A gente pode, diante da morte, deve chorar por saudade, pela perda, pela dor, porque a morte é uma intrusa, mas nós precisamos ter convicção de que iremos para um lugar melhor. Nós temos um casal lá na Ceifa, Fabiano e Luciana. Eles são assim referências para a minha vida. A filhinha deles, Ana Júlia, que tinha 2 anos e 5 meses de idade, foi acometida, foi diagnosticada com leucemia, e ela foi hospitalizada, e na semana de vir embora, 7 meses depois, quando viria embora, teve Covid e veio a óbito. Uma tragédia. Fabiano e Luciana, a partir dessa dor, dessa tragédia, iniciaram um projeto chamado Projeto Anas. Ana é o nome da filhinha que partiu, e o nome de uma outra irmã nossa lá da Ceifa, que também teve leucemia, mas que sobreviveu. Então deu o nome das duas para o Projeto Anas, um projeto de doação de medula óssea, de doação de sangue, onde a gente envia ao Rio todos os meses ônibus de doadores, para colocar nos bancos de dados, que é internacional, para tentar salvar vidas. E com isso, todos os meses é um ônibus que está sendo evangelizado, é um ônibus que está ouvindo falar do evangelho, são vidas que estão tendo uma expectativa maior de serem curadas, e eles dão testemunho de dor e sofrimento. Essa semana foi uma semana muito difícil, porque Ana faria aniversário, completaria 3, 4 anos de idade. Hoje certamente é um dia muito difícil para o Fabiano, porque é o dia dos pais, ele não tem a filhinha para abraçar. Mas quando dizem para ele: você perdeu a sua filha, ele diz: não, eu não perdi, porque você só perde algo que você não sabe onde está, mas eu sei onde a minha filha está, ela não foi perdida, ela está com o Senhor, e um dia nós nos encontraremos com ela. Você entende isso, amado? É leve e momentânea a tribulação que eles estão passando, muito difícil, mas é leve e momentânea, e na dor eles estão apontando para o reino. Na dor eles estão revelando o reino, porque é muito mais fácil, é muito mais evidente você evidenciar o reino na hora da dor do que na hora da alegria. As pessoas lá fora dizem assim: com dinheiro no bolso, com carro do ano, tudo bem com você, aí é fácil ser crente. Foi isso que o diabo falou sobre Jó. Mas quando nós somos firmes, estamos na fé, evidenciando o reino de Deus, mesmo na hora da aflição, as pessoas precisam se render a isso, porque contra fatos não há argumento. A vida dando tudo errado, as coisas se desencadeando, uma série de problemas, uma série de aflição, você firme na fé. O que sustenta esse sujeito? O que sustenta esse crente? Há algo na vida dele que está acima da minha perspectiva, do meu entendimento. Há mesmo Deus, a convicção de que um dia estará com ele para sempre. E essa convicção precisa mexer com o ímpio, precisa fazer com que o ímpio fique balançado e diga: eu não entendo. Não é para entender mesmo, não, é só para crer, Então a questão é essa: onde está o nosso coração? No temporal ou no eterno? Porque é isso que vai determinar o nível de cristão que seremos, o nível de peso que as aflições desse tempo trará. É isso, se estamos focando o eterno ou o temporal, se entenderemos que qualquer aflição é leve e momentânea mesmo, ou se não é. Pastor, você saiu lá do centro para vir aqui, lá das Bravas para vir aqui, só falar tragédia para a gente, só falando que vai dar errado, que é luta, é só luta, não tem vitória, não tem também? Tem. Eu estou pintando o pior cenário possível, para dizer para você que o mundo pode desabar ao teu redor, que não tem problema, que você é do Senhor.
Porque quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Viu? Eu só estou pintando um quadro muito feio. Porque a verdade é a seguinte: nós passaremos lutas com Jesus ou sem Jesus. Ou não? Claro que sim. A questão é só a gente escolher se vai passar com ele ou sem ele. É só isso. E viveremos momentos de alegria, de contentamento também com ele ou sem ele. Ou você acha que o ímpio não tem alegria? Claro que tem. Isso é passageiro. Às vezes frustrante, porque coloca a cabeça no travesseiro e acaba achando que não valeu a pena, que tudo foi passageiro, e é mesmo. Porque as nossas convicções são diferentes, né? Então, amados, para a gente poder concluir, estou falando já 40 minutos, para a gente poder concluir, a questão é essa: onde o nosso coração será colocado? Onde ele está fincado? No temporal ou no eterno? O que importará? O que importará? O que você foi ou teve? Quanto você tinha na conta bancária, o carro que você andou? O que importará depois que Cristo se manifestar? O que importará, amados? O que importará se você encostou aqui na igreja o carro do ano, ou se você veio a pé? O que importará daqui a 200 anos se você vestiu a melhor roupa, ou se você usou roupa de bazar? O que importará? Isso faz diferença hoje, querido, faz muita diferença hoje se você está calçando um tênis de marca, ou se você está calçando um tênis ruim. Isso hoje importa se você mora numa boa casa ou numa casa ruim, se você tem casa própria ou paga aluguel. Isso hoje importa para você uma série de coisas, uma série de questões, o dinheiro, o recurso que você tem, se você é feio ou bonito, se você é rico ou pobre, se você, enfim, uma série de coisas importa. Mas daqui a 200 anos ninguém mais estará aqui. Alguém pretende estar aqui dentro de 200 anos? Não é possível que você tenha toda essa fé, né? Tudo isso importa hoje, mas daqui a 200 anos isso não fará a menor diferença. Não fará a menor diferença se amanhã você vai pegar o seu carrão para ir trabalhar, ou se você vai andando ou de farol. Daqui a 200 anos não vai fazer a menor diferença, mas daqui a 200 anos fará toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. A posição que você tomou ao lado de Jesus, se você o recebeu ou se você o rejeitou. E aí não importa, daqui a 200 anos você não estará nem aí. Tudo isso será coisa assim, sem importância alguma. Se você tinha ou não tinha, se você foi ou deixou de ser, isso não terá importância alguma. A única coisa que importará é a decisão que você tomou ao lado de Jesus. Se você esteve firme com Ele, apesar das circunstâncias, se estava tudo bem ou tudo mal, você continuou com Ele, você permaneceu firme. Isso vai importar. Isso fará toda a diferença. Toda a diferença. Essa é a visão. Paulo, essa palavra de Paulo é a visão de alguém que sabe o que é tribulação. Viu? Pensa você, e você sabe disso, né? Você sabe que Paulo não tinha tudo do bom e do melhor. Você sabe que Paulo sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era puxar a cadeia, não por crimes que cometeu, mas porque falava do Evangelho. Você sabe disso, né? Você sabe que essa daqui é a visão de alguém que era perseguido, insultado, rejeitado, abandonado por todos. Você sabe, essa é a visão de alguém que sabia o que sofrer. E ele olhou para a sua própria perturbação, para a própria luta que ele passava, e ele declarou, e acabou escrevendo inspiradamente, né? A leve e momentânea tribulação desse tempo não poderá ser comparada com o peso de glória que está por vir. Quando estiver doendo, lembra do peso de glória. Quando estiver difícil, lembra do peso de glória. Quando tiver sem dinheiro para pagar a conta, lembra do peso de glória. Quando tiver algum tipo de indisposição familiar, tenta resolver, mas não resolvendo, lembra do peso de glória. Qualquer aflição, qualquer dor, qualquer perturbação, lembra do peso de glória. A sua vida não se limita aqui. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a boa notícia, né? Viu? Não vim falar só de tragédia. Essa é a boa notícia. Um dia
eu estarei com ele para sempre. Levanta a sua mão e diga assim: eu também. Ih, mas está fraquinho aí, eu acho que tem isso. Vou te dar uma nova oportunidade. Um dia eu estarei com ele para sempre. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, obrigado pela oportunidade de nos ouvir. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente no nome de Jesus, viu? Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez, vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Muito obrigado por teu cuidado conosco. É assim que tu cuidas de nós pela tua palavra. Amém, O Deus. Senhor não nos fez fugir da realidade, mas nos fez encará-la com a tua visão. Amém, meu Deus. E é por isso que aquele teu filho amado, a quem o Senhor não poupou, pelo contrário, agradou-te com ele. Ele veio e não fez caso da vergonha, porque ele sabia da alegria que lhe estava proposta. É verdade, meu Deus, é verdade. E assim suportou todo o seu sofrimento. Amém, meu Deus. Que nós possamos nos olhar para ele. E como Paulo, Senhor, que olhava para ele, possamos também dizer das nossas aflições nesse tempo, que elas produzem também eterno peso de glória. Amém, meu Deus. Deus te abençoe no teu servo, Deus. Deus te abençoe na sua esposa, no seu Libera a tua trabalhamento, nos seus bênção filhos, sobre nós, em nome a de comunidade que ele lidera lá com seus pais, a liderança da igreja Ceifa, todos aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, que têm se convertido ao Evangelho, que têm conhecido a Jesus ali, outros que estão encontrando refúgio por meio, ó Deus, justamente das recepções que viveram fora em outras igrejas. Que o Senhor os abençoe lá e que nós possamos continuar ouvindo boas notícias daquele teu povo lá, naquela parte da família. E permita, Pai, aquilo que nós podemos ser úteis, que eles possam contar para a gente aqui também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.